Olá, gente, esse vídeo é sobre as propriedades dos compostos orgânicos. Então eu trouxe aqui três coisas, né? Vou fazer algumas perguntinhas, por exemplo, sobre essa tabela. Então vamos lá. Sobre as propriedades e conhecendo a polaridade e as interações intermoleculares, né? A gente consegue descrever coisas macroscópicas como a solubilidade, temperatura de ebulição, que é o que a gente vai mais visualizar aqui. Então, a primeira pergunta da primeira tabela, ele fala assim, né? Por quê? Porque o metanol é mais solúvel em água que o hexano, que em hexano. Então ali, por exemplo, né, aqui está mostrando que em água é infinito a solubilidade do metanol, mas em hexano é 3,8 gramas, né, a cada 100 gramas de hexano. Por que existe essa diferença? Primeiro a gente precisa avaliar, né, o que é o metanol. Então o metanol ele tem um carbono, MET, não é? Não sei porque está desconfigurado um pouquinho aqui, e tem uma hidroxila. Então a região polar é a região do OH e a região apolar é essa região. Então vamos supor que a região apolar ela é muito, não é? Digamos assim, ela tem a mesma proporção em tamanho, né, da região apolar. Então, como a região polar é considerável, né, na molécula, então ela é solúvel em água. Já a região apolar é muito menor comparada em outros compostos, então é por isso, né, que o metanol é menos solúvel em hexano, porque sua região apolar é muito pequena, a ponto, né, de não solubilizar tanto no hexano, né, no solvente hexano. Questão número 2. A questão número 2, né, fala sobre por que o etanol tem a maior solubilidade em hexano, né, do que o metanol. No caso aqui, o solvente é o hexano. Então, quando a gente olha lá na tabela, a gente vê que a solubilidade do etanol no hexano é infinita e do metanol é 3,8. Então, por que isso? Porque já o etanol, eu tenho dois carbonos, né? Dois carbonos. Então, eu tenho uma região apolar maior. Então, como eu tenho uma região apolar maior, vai interagir mais com o solvente hexano, que é apolar. Então, isso aumenta a minha solubilidade no hexano. Então, é por isso que o etanol é mais solúvel do que o metanol no hexano, por ter uma região polar, né, apolar maior. A terceira pergunta é: por que a solubilidade do N-butanol é menor do que a solubilidade, né, aqui no caso aqui, ó, a solubilidade do N-butanol em água é 7,9 e do propanol, né, é infinito. Por quê? Do N-butanol é menor do que a solubilidade do propanol. Nesse caso, né, para ser solúvel em água, tem que ter a menor região apolar. Então, como o N-butanol tem 4 carbonos, eu posso fazer ele assim, ó, 1, 2, 3, 4. E na ponta eu tenho o OH. E o propanol são 3, 1, 2, 3. E na ponta eu tenho o OH. Então, como vocês veem, eu tenho 1, 2, 3 carbonos aqui, ó. E 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, eu tenho uma região polar aqui maior, apolar maior, que vai ter mais contato com, gosta de interagir mais com óleo, né? Então, como essa região é menor no propanol, ele é mais solúvel em água, por ser menor essa região apolar. Então, vamos para a próxima tabelinha aqui. A quarta questão. A quarta questão quer fazer a comparação, né? Por que a temperatura de ebulição do formaldeído é menor que a temperatura de ebulição do acetaldeído? Nesse caso, né, o formaldeído só tem um único carbono. Esse é o formaldeído, carbonila e conectado a 2 hidrogênios. Já o acetaldeído tem a carbonila conectada ao hidrogênio, mas conectada a um CH3. Então eu tenho uma região aqui, ó, que vai ter essa interação maior.
Essa interação que chamamos de Van der Waals ou London. E aumentando essa interação entre as moléculas, né, vai ficar mais difícil separar. E aqui eu só tenho puramente hidrogênio, são bem menores, né, não dá para interagir com outros hidrogênios de outra molécula do formaldeído. Metanal também pode ser chamado, ou etanal, o acetaldeído. E é por isso, né, que o acetaldeído ele tem uma temperatura de ebulição maior, porque ele tem uma interação, né, apolar maior entre as suas moléculas. Já a quinta questão. A quinta questão temos que a temperatura de ebulição do acetaldeído é menor que a temperatura de ebulição do propionaldeído. Nesse caso, né, eu vou fazer a estrutura do propionaldeído. Nesse caso ele terá, né, 4 carbonos. Então ele tem uma carbonila conectada ao hidrogênio. E aqui ele vai ter um CH2. E aqui ele vai ter o CH3. Então eu tenho 3. Ó. Então eu tenho uma região apolar maior que vai interagir com outra molécula, por exemplo, né? Então vamos fazer aqui outra molécula rapidinho de propionaldeído, né? Ou propanal, CH2, CH3. Então você vai ter essa região aqui, ó, que vai interagir mais, ó. E vai ficar mais complicado separar essas moléculas, né? Aumentando assim a temperatura para 49 graus Celsius do propionaldeído. E a sexta questão pergunta por que a solubilidade do propionaldeído ela é menor que a solubilidade do propionaldeído do acetaldeído, não é? Isso mesmo, do acetaldeído. Nesse caso, a solubilidade em água. Então, para ser solubilidade em água, precisa ter uma região polar considerável e uma região polar menor, né? Então, como esse camarada aqui só tem 2 carbonos, né? E aqui eu tenho 3 carbonos, a interação com a água vai ser reduzida aqui, ó, por propionaldeído e vai ser amplificada com 2 carbonos. Então, é por isso que esse camarada aqui ele tem a maior solubilidade em água. Vamos para a perguntinha 7, usando essa molécula da metilcelulose. E a perguntinha 7 fala o seguinte: qual a região polar? A região polar compreende, né, aquela região em que é rica em elétrons, e nesse caso é o oxigênio, né? Todos os átomos diferentes de carbono e hidrogênio provavelmente serão da região polar da molécula, como nitrogênio, enxofre, né? Flúor, cloro. Então, a região polar é a região dos oxigênios. Vamos para a próxima, a 8. A 8 diz, qual a região apolar? Pronto, a região apolar é aquela, né? Por exemplo, aqui, CH3, 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 né? Essas regiões que tem carbono são regiões apolares. 9. Perguntinha 9. Na perguntinha 9, pergunta se faz pontes de hidrogênio. Para fazer pontes de hidrogênio, eu preciso obrigatoriamente ter o oxigênio conectado ao hidrogênio, que não é o caso, né? Que aqui eu tenho um CH3, não pode esquecer, né? C, tem uma ligação aqui, C, e tem mais 3 hidrogênios aqui pendurados, né? Para formar as 4 ligações. Então não faz pontes de hidrogênio. 4. A 10ª questão. Se eu retirar o CH3, né, que tem lá que a gente acabou de observar, e substituir por OH, eu torno esse composto, né, a metilcelulose mais solúvel em água. Então ia ficar mais ou menos assim. Então tem uma celulose aqui, né, a estrutura da celulose, eu vou fazer assim. E você tira o CH3 que tem lá e substitui por OH. Então lembre-se, né, O com H forma pontos de hidrogênio. Então, né, eu posso simplesmente interagir mais com a água, porque vai fazer pontos de hidrogênio com a água. Olha aí. Então ela vai ficar mais solúvel. Em compensação, a água vem aqui, né? Não vai querer interagir com essa região apolar da molécula da metilcelulose. Nananina, não. Então é isso, gente. Eu deixei aí 10 questões e agradeço
por terem assistido o vídeo. Até mais. Valeu!